Rosa, do Ateliê Arte Ideia Feita à Mão. Estou aqui para convidar vocês a se inscrever no meu canal, Arte Ideia Feito à Mão, pois estou agora me aventurando nessa nova etapa da minha caminhada no artesanato. Eu sou artesã há mais ou menos uns 20 anos e amo paninhos. Convido vocês então a assistir a minha primeira aula agora. Essa mochila aqui, mochila boneca, feita de calça jeans, uma mochila muito gostosa de fazer e que vai valer a pena aí, tá valendo para presente do Dia das Crianças. Espero vocês então, inscrevam-se e não esqueçam de dar uma curtidinha lá. Obrigada e até mais. Tá, então para começar a nossa mochila, nós precisamos cortar todos os moldes que estão disponíveis lá na minha página, que vai estar escrito aí embaixo o link. Começamos a cortar o feltro. Começamos pelo cabelo, que é no feltro, essas duas peças. A cabeça no algodão cru também duplo. Os braços, que são os retângulos, 2 retângulos que vão formar a mão e mais dois retângulos que vão formar a manguinha. As pernas, também 2 retângulos em algodão cru que formam as pernas e 2 retângulos no feltro que vão formar o sapato. Isso tudo é para o corpo da boneca. Agora nós vamos para a mochila propriamente dita. Nós precisamos então de 2 cortes para a aba, segundo molde, e 1 corte na manta, R2. 2 cortes no tecido principal, que aqui nós estamos usando 2 pernas de calça jeans para a parte de fora, como tecido principal, e 2 cortes para o forro. Além disso, nós precisamos de 60 centímetros, de uma tira de 60 centímetros de tricoline e mais 60 centímetros de bordado inglês, que isso aqui vai formar o vestidinho da nossa boneca. Então, agora vamos partir para a montagem da bolsa. Então, vamos iniciar pela aba da mochila. Pegamos, então, o corte do tecido principal, o forro e a manta e formamos um sanduíche. A gente alfineta, prendendo. E vamos passar uma costura em toda a bordinha dela, deixando essa parte aberta. Nós vamos fazer essa costura e a gente já volta. Bom, dando seguimento então, fiz a costura da aba, prendendo o tecido de forro, o tecido principal e a manta. Feito isso, o que a gente faz? A gente desvira. Ó, aqui tá a abinha. Tecido de fora ou tecido principal e o tecido do forro. Vamos dar uma passada para aderir bem a manta e dar uma estruturada na peça. Assentar bem a costurinha. Feito isso, a gente marca do meio. Faz uma marcação no meio dessa aba. De que forma? Dando um piquezinho. Dando um piquezinho que aqui vocês vão ver que é o meio. Vamos medir aqui. E 5 centímetros. 5 centímetros da borda da aba. Ó, 1, 2, 3, 4, 5... vocês façam uma marcação. O que é essa marcação? Desculpa, essa marcação não pode ser pela frente, tem que ser pelo forro. 1, 2, 3, 4, 5. Faço a marcação. Para que essa marcação? Para nós prendermos o velcro, que vai servir como fecho desta mochila. Então, pegamos o velcro e botamos abaixo da marcação que fizemos e alfinetamos para prender.
A costura aqui pode ser aquela de X ou pode ser em toda a volta, como vocês preferirem. Feito isso, no lado de fora, no lado do jeans, vamos fazer uma costurinha aqui, vamos rebater essa aba para dar uma costurinha de acabamento. Então, prendendo o velcro e fazendo a costurinha de acabamento, a gente reserva essa parte da mochila para iniciar, então, a confecção das alças. Bom, então, agora nós vamos confeccionar as alças da mochila. O que nós vamos precisar? De 2 tiras de 35 centímetros de alça de mochila e 2 tiras de mochila na cor que vocês preferirem. Pode ser de nylon, pode ser de algodão cru, independe. De 25 centímetros. As tiras, as alças de 35, nós vamos forrá-las. Vamos forrá-las dessa forma. Com 2 tiras, a gente vai recortar 2 tiras de 40 por 10 para forrar. Nós vamos passar uma costurinha aqui, dobramos assim e passamos uma costura forrando então esta alça, exatamente como tá aqui. Vai sobrar um pedacinho que tem só tecido, que não tem alça, ó, molinho, pra ficar exatamente como essa aqui. Esse pedacinho de tecido que vai ficar sobrando sem a alça molinho, nós vamos usar essa pecinha aqui que a gente chama de regulador, aonde nós vamos colocar desta forma. Vamos fazer uma dobrinha, a segunda dobrinha e passamos uma costurinha reta aqui prendendo. Então, vai ficar exatamente como essa, forradinha, né? Aqui tá a costura e presa pelo regulador. Isso nas alças de 35 centímetros. Nas de 25, o que nós vamos fazer? Elas não precisam ser forradas. Nós vamos cortar 2 retalhinhos de tecido de 5 por 6. Vamos fazer essa dobrinha aqui, ó, para ficar bem acabado. E depois a gente dobra novamente aqui, passando uma costurinha para fazer o acabamento da alça. Antes que eu esqueça, quando for trabalhar com alças de mochila de nylon, que não sejam algodão cru, é necessário que se passe um foguinho, né, com um isqueiro, para que ela não desfie, ela desfia demais. Então, sempre passar um isqueirinho, um foguinho aqui, ó, para que ela não fique desfiando e diminuindo a alça. Então, agora a gente vai terminar de fazer isso e voltamos para colocá-la no corpo da mochila. Então, forrada as alças maiores e as menores feito o acabamento, nós vamos colocar no corpo da mochila. Pegamos, então, a parte de trás da mochila, marcamos o meio em cima e marcamos o meio embaixo. Né? Aqui o meinho. Fazemos a mesma coisa na aba. Marcamos o meio. Para colocar a alça, nós vamos pegar as alças forradas. Do meio a gente medir 2 dedinhos e colocar ela dessa forma. E alfinetamos. A mesma coisa, mais 2 dedinhos pro outro lado. Do meio. E alfinetamos. Feito isso, nós vamos pegar a aba, que já tá rebatida e com o velcro preso, colocar meio com meio e alfinetamos.
Na parte de baixo, do meio, nós vamos medir 5 centímetros e colocamos as alças. Colocamos as alças bem na marquinha, ó, no lado de fora da marquinha. Alfinetamos. E a mesma coisa a gente faz pro outro lado. Marca do meio 5 centímetros e prendemos a outra alça. O que que a gente vai fazer agora? Fazer uma costura de segurança aqui, prendendo tudo isso, a aba e as alças, na parte de trás da mochila. E uma costurinha de segurança na parte de baixo, só para prender tudo isso. E reservamos que depois nós vamos, então, para a parte das perninhas e dos bracinhos. Então, vamos para o próximo passo. As pernas e os bracinhos. Para as pernas, a gente recortou dois retângulos de 18 por 10 no algodão cru e 2 retângulos de 24 por 9 no feltro. Marcamos o meinho, como já expliquei para vocês, e passamos uma costurinha reta, normal, comumzinha, emendando os dois retângulos. Para a mão, a mesma coisa, só que daí nós cortamos dois retângulos do tecido estampado de 16 por 12 e 2 retângulos de algodão cru de 8 por 18. Passamos uma costurinha emendando, que ficou assim. Os dois bracinhos e as duas perninhas. O que que a gente faz agora? Dobramos no meio. Pegamos o molde. Cuidamos bem aqui, ó. No molde tá marcado aonde deve ficar a costura. A emenda dos dois tecidos. E fizemos a marcação, então. Do molde. Botamos um alfinetinho para não correr o tecido. A mesma coisa a gente vai fazer com o outro. No pezinho, o mesmo procedimento, ó. Da mesma forma, pegamos o molde. Vamos pegar desse lado para vocês enxergarem bem. A costura bem na marcação do molde e riscamos. Para ficar a marca onde a gente vai costurar. O que que nós vamos fazer agora? Passar uma costura em toda a volta, deixando aberto essa parte de cima. A mesma coisa na perninha, passamos uma costura em toda a volta em cima do risco, deixando aberta a perninha. Logo após que costura, pode fazer o recorte, desviramos e enchemos com plumante. Então, montando a parte de trás com as alças e a aba e as alças de baixo, ela tem que ficar dessa forma. Isso aqui são os reguladores, que é feito justamente para poder regular o tamanho da criança. A alça de acordo com o tamanho. Então, terminada essa parte, reservamos a parte de trás. Já fizemos também os bracinhos e as perninhas. Enchemos com plumante. E quando encher, cuidar para que fique pelo menos um dedinho sem o plumante, para depois nós poder embutir na mochila. Tanto os braços, ó. Tanto os braços quanto as perninhas. Também reservamos. A nossa mochila já tá... metade dela já tá pronta. Então, agora nós vamos para a parte da frente. Primeira coisa, nós vamos fazer a saia da boneca. Na parte da frente, da parte de baixo para cima, marcar 10 centímetros.
Pode marcar com um giz, aqueles que apagam com calor, com ferro. E cortamos uma tira de 60 centímetros por 8. A mesma medida a gente corta, ou numa renda ou no bordado inglês, o que vocês preferirem. O que nós vamos fazer aqui? Vamos aplicar esse bordado inglês numa das extremidades da tira. Como é que a gente vai fazer isso? Vemos qual é o lado direito, né? Viramos para baixo e vamos passar uma costurinha aqui. Feito isso, dobramos para baixo, né? Após feita a costura, dobramos para baixo e passamos uma outra costurinha aqui, rebatendo e fazendo o acabamento. Na outra ponta, na outra extremidade, nós vamos usar aquele ponto da máquina para franzir, que é ponto reto, a gente bota no ponto mais largo, sem retrocesso nem no início nem no fim, e franzimos a outra parte até que fique deste tamanho, que é aproximadamente 31 centímetros. Tá, então a parte da frente, nós vamos começar com a saia, que como eu disse pra vocês, foi um retângulo de 60 por 8, onde a gente aplicou a rendinha numa das extremidades. E eu esqueci de dizer pra vocês antes, que na hora de franzir, deem uma dobradinha pra dentro, pro lado avesso, para que fique o acabamento bem feitinho. Mas ainda dá tempo. Alfinete exatamente no risco. Esse babadinho, que vai servir de saia. Quem tem etiqueta, agora é a hora de colocar. Pegamos os bracinhos. Primeiro, antes de colocar os braços, vamos passar uma costura aqui, ó, prendendo esse babado para ele não se deslocar. Uma costurinha reta aqui, prendendo o babado e prendendo a etiqueta. Tá, então prendemos o babadinho, a etiqueta, e aqui, ó, para fazer esse franzidinho, para que fique com formato de vestidinho, na parte da frente, marcar 5 centímetros da borda. 5 centímetros da borda e aqui 15 centímetros. A partir do meio, 15 centímetros. Cortar um pedacinho de elástico com no máximo 10 centímetros e fazer uma costurinha exatamente nessa marcação, nesse risco, um zigue-zaguezinho, esticando o elástico. Quando solta, faz esse franzidinho que dá esse ar de vestido. Feito isso, a nossa parte da frente, então, tá pronta. O que nós vamos fazer agora? Colocar os bracinhos e as mãozinhas. Do lado, marcamos 3 dedos e colocamos o bracinho. Por isso que precisa deixar uma bordinha sem plumante. Alfinetamos aqui, nunca esquecendo que o dedinho sempre para baixo. Do outro lado, a mesma coisa. 3 dedos. E alfinetamos. O dedo tá errado. Aqui. Na parte de baixo, a partir do meio que foi marcado, a gente faz a mesma marcação, aquela aqui. A partir da parte que foi marcado. 2 dedos pra cá.
A partir do meio, colocamos os pezinhos. Os pezinhos, vocês podem botar como acharem melhor, como preferir. Ou os dois virados pra dentro, ou virado assim, ou virado pra fora. Eu, particularmente, gosto mais deles virado pra dentro. Dois dedos pra cá, e botamos o outro pezinho. Aqui, dois. Botamos tudo pra dentro e viemos, então, com a parte, com as costas da mochila. Isso tudo vai ficar embutido. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos alfinetar toda a borda. Tomando cuidado para que todas as partes fiquem presas. E aqui, o babadinho acompanha a volta da mochila. Depois de alfinetada, costurada e desvirada, a parte de fora da mochila, então, vai ficar assim, ó. Aqui é o corpinho, os braços embutidos, pernas embutidas, vocês podem perceber que elas ficam bem em cima das alças. Aqui, então, a tampa, a aba da mochila, onde depois nós vamos colocar a cabeça. Para finalizar, então, essa parte de fora, a gente fecha a aba e marca com o alfinete, ou pode ser até com giz, a altura que vai ficar a outra parte do velcro. Essa que nós vamos costurar exatamente em cima. Ó, vimos o meio. Aqui tá o meio da mochila. E pregamos depois na máquina de costura. Agora é a hora de pegar o forro. O que que nós vamos fazer com o forro? Frente com frente. Vamos passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura na parte de baixo, para depois, quando nós formos pregar o forro na mochila, ter por onde desvirar. Então, vamos para a máquina agora colocar o velcro e fechar o forro. Tá, então, colocamos o velcro, fechamos o forro. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos vestir este forro na mochila, toda ela. Pegamos aqui, ó, costura com costura. Alfinetamos, vamos lá na outra costura. Alfinetamos. E vamos para a máquina passar uma costura em toda essa volta sem precisar deixar abertura. Depois de toda a volta costurada, que dá pra ver bem, nós desviramos a mochila por aquela abertura que a gente deixou no forro.
parte aqui. Ó, aqui tá toda a parte do forro. O que fazemos agora? Essa abertura, ela pode ser fechada ou com pontinhos invisíveis à mão, ou pode passar uma costurinha à máquina, fechando essa abertura. Então, fechamos a costura de dentro do forro, colocamos para dentro. Ela vai ficar assim. Como acabamento, depois a gente faz uma costurinha aqui rebatendo toda a volta. Além de ser acabamento, vai deixar o forro mais fixo. E a mochila tá pronta. O que falta agora? A cabeça, que vai vir sobre a água. Como eu falei pra vocês, costurei aqui o cabelo em cima da parte da frente e em cima da parte de trás. Agora, antes de fecharmos, o que a gente faz? A gente dobra a parte da frente no meio e dobra de novo no meio, para fazer uma marcação para os olhos. Aqui, ó, um dedo para cá, desenho um olho, um dedo para cá, desenho outro olho. Aqui tá exatamente a marcação que a gente fez. Desenhado o olho, formato de gota, formato oval, redondo, como vocês preferirem. Desenhado o olho, então a gente vai para a máquina e fecha toda a cabeça, sem deixar abertura. Por quê? Porque depois nós vamos abrir uma fenda aqui com o abridor de casa. Então, vamos lá. Então, fechada toda a cabeça, costurada toda a volta, na parte de trás, então, nós vamos abrir uma fenda para desvirá-la. Pode ser com desmanchador, pode ser com a tesoura, com o que vocês preferirem. Feito isso, tem que cuidar para abrir tanto a parte do algodão quanto do feltro, senão vocês não conseguem desvirar ela certinho. Como é que vocês sabem que estão cortando a parte de trás? A parte da frente, a costura tem um biquinho, que é o formato de uma franja. A parte de trás, a costura é retinha. Desvira, então. Desviramos toda a cabeça. Ó, aqui tá a parte da frente, aqui tá a parte de trás. Vocês podem me perguntar, tá, e agora, como é que vai ficar isso aqui? Pontinhos com uma linha só pra não deixar aberto, depois de enchê-la com plumante. Nós vamos fazer isso depois. E agora, nós vamos fazer as Maria Chiquinha da boneca. Cortamos 2 retângulos no feltro 20 por 15, dobramos no meio e cortamos dessa forma. Depois de cortado, então, ela vai ficar uma espécie de uma franja. Nós fazemos o seguinte, a gente vai fazendo rolinhos e com a linha de pipa, a gente vai fechando esse rolinho. Ó, vai fechando esse rolinho, cuidando para pegar as duas partes do feltro. Ó, e ela vai ficar desse jeito.
Fica esse redondinho aqui e ela bem crespinha. A mesma coisa nós vamos fazer com a outra. Enquanto eu faço isso aqui e encho a cabeça, a gente já volta pra terminar de montar. Bom, feito isso, cheia a cabeça, já fechado aqui. Não precisem se preocupar que ficou feio, que a linha não é da mesma cor, porque isso aqui vai ficar aqui. Então, ele não vai aparecer. O rosto. O rosto, desenhei então os olhos, fiz todo o esboço da pintura. Eu faço a pintura com tinta de tecido. Aqui vou fazer preto, né? Aqui, canetinha de tecido. A boca eu gosto de trabalhar com o pincel liner e uma tinta de tecido, um blush bem feito, mas assim que tiver pronta, pintada, eu trago para vocês. Agora nós vamos nos preocupar em trabalhar a questão da Maria Chiquinha, né? E como que vocês vão colocar na aba da mochila. É isso que nós vamos ver agora. Depois eu volto com a carinha já pintada. Tá, então, para aprender as Maria Chiquinha, a gente posiciona nessa altura, como se fosse na altura da orelha. Dá um ponto na cabeça, um ponto no rolinho. Um ponto na cabeça, um ponto no rolinho. Um ponto na cabeça. Acho que vocês estão... Assim vai ver melhor. Um ponto no rolinho. Então, aqui, já tá fixada a Maria Chiquinha, bota um lacinho, uma florzinha, o que vocês preferirem com cola quente, pra tapar essa costura e ficar bem mimosinha. Então, agora vamos para os passos finais. Corta 2 retângulos de ribana de 12 por 10, dobra ao meio e passa uma costurinha, fechando, formando como se fosse uma polaina. Desvira e coloca na perninha, dá uma ajeitadinha. As Marias Chiquinhas já estão costuradas, já está com os lacinhos para acabamento. Agora eu vou pintar o rostinho e logo já volto para mostrar para vocês como prender a cabeça na aba. Logo que a cabeça estiver pronta, a mochila está finalizada. Então, agora, finalizando a nossa mochila, fizemos o rostinho, como eu já tinha explicado para vocês, só pintamos agora. Para colocar a cabeça na aba, a gente coloca um pouco de cola quente bem no centro, na parte de trás, para fixar ela bem na aba. Feito isso, a gente faz em toda a volta pontinhos invisíveis para fixar bem ela, para deixar ela bem firmezinha na aba, porque é por aqui, né, que se abre e se tem acesso ao interior da mochila. Feito isso, nossa mochila está pronta. Uma graça, super fácil de fazer, um presente que qualquer criança vai adorar.